Bom, tava dando problema na live, eu liguei de novo. Já vou entrar em contato com a Ana Celeste para ficar assim certo para vocês entenderem. Hoje vai ser uma live sobre cuidar de quem cuida. E já quero avisar que, assim como você, mãe de autista, eu tenho um filho autista nível 3 de suporte, que ele é adolescente, e ele tá aqui comigo na minha casa. Então, a qualquer momento, eu posso parar a live para ter que atender ele. E, assim, eu queria que você já fosse compartilhando hoje, diferente da live de ontem que eu falei, compartilha com a mãe autista, com o familiar autista, hoje você compartilha para toda a família de vocês, para os vizinhos, para os amigos, porque a gente vai falar muito sobre rede de apoio. Manda também para as mães atípicas, mas manda porque é para a sociedade em geral, para a gente entender, para todo mundo entender o que a gente passa, para todo mundo conseguir ajudar, sabe? Compreender. Ontem foi a conscientização do autismo. Muitas mães falaram muito sobre autismo. É muito legal essa conscientização, muito bacana ter esse dia. Tem que ser sempre, mas ter o dia especial faz com que todo mundo poste e toda a sociedade veja o quantos autistas existem, quanto é necessário ter apoio e inclusão. Mas nós precisamos também ter um olhar, uma atenção para as mães atípicas. E esse vídeo hoje, essa live, vai falar muito sobre isso. E a mãe ontem, que não conseguiu postar nada sobre autismo, que não tem assim mais vontade de falar, de ouvir nada sobre autismo, saiba que é uma fase, que eu já passei por isso, e que a gente não é obrigada a ficar falando sobre autismo o tempo todo, a ficar conscientizando, que é uma coisa legal, sim, mas se você não se sente bem, não se sinta obrigada, não se sinta na obrigação de fazer isso. A sociedade tem sim que aprender, tem sim que pesquisar sobre, porque existe muito nas escolas, em todo lugar, mas as mães não têm essa obrigação. Já passei momentos que eu não queria nem ouvir falar, sabe? Mas eu acho que hoje a gente vai falar muito sobre o que a gente passa, vai ser legal para as mães e para a sociedade em geral entender. E até aquela pessoa, aquela vizinha, aquela amiga que gostaria de ajudar uma mãe de autista, se você é esse caso, e não sabe como, essa live vai servir para você também, tá bom? A gente vai dar umas dicas bem legais. E para falar sobre isso é a Ana Celeste, uma psicóloga maravilhosa, que já fez vários trabalhos com mães atípicas, e ela tem muita propriedade para falar no assunto. Eu vou chamar ela agora, pessoal. Vai compartilhando a live. Tá, pode mandar pergunta. Oi, Ana. Agora sim. Agora sim. Deu uma atrasadinha, mas a gente vai conseguir agora. Tudo bem? Boa Tá bom. noite. Boa noite. Beleza. Então, E aí? hoje, como eu estava falando com o pessoal, hoje a gente vai falar sobre cuidar de quem cuida, né, Ana? E você é uma pessoa Isso. que tem propriedade para falar no assunto, já trabalhou com mães, já fez pesquisas na USP sobre isso, já fez reportagens. Então, É. assim, é uma pessoa ideal para falar sobre esse assunto. E, Uhum. para começar, já falando sobre esses trabalhos que você realizou, pesquisas, Uhum. qual foram os maiores desafios que você identificou na vida dessas mães atípicas? Olha, Gabi, é sempre assim, a mudança da vida pessoal, né, da mãe, é o que mais é evidenciado, assim, no contato, né, que eu já tive com as mães atípicas, né? Eu acho que sempre a vida dos pais é afetada, né? Tanto do pai quanto da mãe. Mas a mãe é sempre aquela que é mais abdica da própria carreira profissional, né? É quem fica responsável de levar o filho nas várias terapias, que vai em busca de tudo. Então, assim, esse é o maior desafio, a mudança da vida pessoal, né? E o abandono da carreira. Além disso, a questão do divórcio, né? Então, assim, muitas vezes o rompimento das relações, né? Os pais não dão conta, embora a gente encontre, veja bem, é importante a gente dizer assim, que não é que não existam
pais que apoiam, que eu conheci também, inclusive lugares em que eu fui apresentar o trabalho, inclusive até pai chegou e falou assim, nossa, mas essa realidade é assim mesmo, porque eu sou um pai tão presente e tal. E eu tive a oportunidade de conhecer pais assim, mas o que a gente vê ainda é uma predominância de rompimentos de relações, né? Os maridos, os companheiros, eles não dão conta e os filhos ficam por conta mesmo dos cuidados das mães, né? Mais especificamente das mães. E aí a solidão, né? A solidão dessas mães e a sobrecarga. Essas Então é mães que muito já isso. estão lidando com o diagnóstico, né? Que também já não é tão Isso. fácil, não é só porque ela é mãe que ela tá super feliz com o diagnóstico, né? Já tem Uhum. esse não seria talvez um peso, mas uma situação, assim, uma aceitação não é muito fácil logo de início, né? A aceitação. Então, já para lidar com isso já não é fácil, ainda sem nenhum apoio. A pessoa que a gente esperaria, estou falando também por mim, porque eu passei por isso, dar esse apoio que seria o pai, não consegue conviver e Uhum. acaba abandonando, né? É. Acaba se afastando e lidar com isso é muito difícil, É, realmente. porque tem aquela questão do luto do filho ideal, né? Da perda do filho ideal, que assim, que eu costumo falar assim, quem não é mãe atípica também passa por essa questão, porque o filho que a gente tem nunca vai ser daquela maneira como a gente gostaria, espera, faz planos. Então, assim, existem uma série de desafios aí na lida da educação dos filhos, na formação e tudo mais. Mas quando você se depara com um diagnóstico, né, com uma situação em que você vê que o desenvolvimento daquele filho é realmente assim afetado por um transtorno, aí tem uma questão muito grande que é um luto, é uma perda, muitas vezes passa por uma negação dessa situação. Então, assim, às vezes a pessoa vai na busca de será que é isso mesmo? Não, não, não é. Então vai em busca de várias avaliações para confirmar aquilo, né? E muitas vezes o que acontece também? A pessoa se isola com o filho com receio do que possa acontecer com ele socialmente, com ela própria. Então, assim, se isola dos contatos familiares, porque acaba tendo desregulações com a questão de muitas informações, é, festas familiares, barulhos, situações em que a pessoa não sabe como lidar ainda com aquilo, né? Então, ela fica perdida, né? Então, isso acontece muito também, né? Assim, acho que estou falando para alguém que é especialista nessa situação. Você é especialista e eu, na prática, posso me considerar um pouco também. É, uma especialista da situação que passa, né? Assim, É, tá falando de base de conhecimento da causa na prática, né? na prática, exatamente. Mas é legal falar com uma especialista, porque às vezes a gente não tem voz, né? Na verdade, porque as pessoas não conseguem compreender. Então, uma pessoa que é um profissional, um especialista, que fez pesquisas, que, né, tem um peso maior, né? A sua opinião com certeza tem um peso maior do que a minha. Eu acho que a gente precisa unir as nossas vozes, na verdade, né? Eu acho que o especialista, ele não tem, o especialista profissional, ele não teria como se especializar se não fosse as pessoas especialistas nos seus transtornos, nas suas vidas, um especialista nesse sentido, na prática, né? Aham, Porque é a verdade. partir daí que a gente vai podendo, né, com o respaldo dos estudos e tudo mais, poder conduzir. Mas Nós você somos a demanda, né? E precisa, vocês vão se adaptando e a a gente tentando gente ajudar. precisa estar junto, né? Eu acho que essa é Verdade, a base do atendimento humanizado. Você precisa estar junto, compreendendo que cada ser que você atende é único. verdade. Embora exista aquele, né, assim,
o diagnóstico, um determinado padrão, as classificações, no caso do autismo e tudo mais, mas assim, cada situação vai ser bem diferente da outra, né? Bem Verdade. diferente. E a gente Até precisa porque estar cada atento um para tem uma isso, né? situação e cada mãe encara de uma forma diferente, né? O Sim. diagnóstico e qualquer outra coisa, nós somos únicas, então nós encaramos de forma diferente. Umas nem passam por esse luto, né? Já vão à luta logo de cara e não conseguem nem parar para pensar. Elas vão atrás do tratamento, mas a maioria com certeza passa, porque talvez as que não passam, talvez elas não têm tempo para pensar. Elas estão ali sozinhas, precisa de correr atrás e acaba não parando para pensar na parte triste da Eu história. acho que a gente profissional precisa estar atento ao que está acontecendo com aquela pessoa, né? Não dá para você vir com a priori antes, né? Não dá para vir com a teoria na frente, não tem como. Acho que É muito inicialmente importante. é a interação humana, o conhecimento, se deixar também sensibilizar por aquela história, compreender, sem julgamento, né? Sem aquela coisa, ah, mas também a mãe, olha o que ela faz, né? Olha o que essa família, blá blá blá. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muito pé no chão como profissionais, né? E, embora os estudos, que não deixa de ter, né? A gente que lida com pessoas e que trata, se propõe a tratar, né, psicologicamente as pessoas, a gente está eternamente tendo que se aperfeiçoar, estudar, se tratar, levar o caso, porque assim, o atendimento ele não se resume somente àquela hora que a gente está com a pessoa. A gente Uhum. precisa estudar depois para poder ver qual a melhor maneira de conduzir aquele caso. A gente precisa cuidar daquilo numa supervisão, né, para poder ver a melhor maneira de como atender sendo visto por um outro profissional que está fora da relação. Então, assim, o trabalho do psicólogo, ele vai além do momento em que está ali na interação com a pessoa. Então, é solicitada muita humanidade do trabalho do psicólogo, né? E nessas situações, né, em que a gente está lidando aí com mães atípicas, muito mais, porque você vai estar ali naquela instituição que muitas vezes o filho está sendo atendido e você vai ter ali os momentos de orientações e contatos com as famílias aquele momento. Mas e quem passa a maior parte do tempo, né, as 24 horas e tudo mais? Então, para você se aproximar disso, ou você se aproxima também do domicílio dessa pessoa, e é um trabalho que eu também faço, você sabe disso, de fazer as Uhum. visitas domiciliares, fazer o trabalho daquele que se chama acompanhamento terapêutico, que vai até o lugar, vai conhecendo aquela demanda mais de perto, né? Para poder você estar, saber, começar também a ajudar a pessoa a fazer a própria rede. Porque às vezes a pessoa está tão envolvida na problemática dela e tudo mais, que ela não tem, não tá perdida, assim, até de procurar onde que eu Ajuda. procuro apoio Verdade. no meu cotidiano, por exemplo. A gente acaba não sabendo procurar, as pessoas em volta não sabem como ajudar, fica todo mundo perdido ali naquela. Aí a gente realmente acaba se isolando. É, exatamente, Acaba acontecendo né? isso mesmo. Já passei por essa fase E, também. e tem medo, né, também, assim, até por não saber como lidar com aquelas crises do filho, do que possa acontecer com ele, do que possa o outro na rua fazer com seu filho, Sim. né? Porque, sei lá, uma crise de descompensação do filho num shopping, numa escada, sei lá, num parque, alguma coisa assim, às vezes a mãe vai ficar com receio do que possa acontecer com ele, né? E Com aí, certeza. assim, e a gente precisa compreender isso como profissional, Sim. né? Não e aí dá a orientação e dá o apoio devido para que haja esse encorajamento,
para também a mãe ser esse veículo, a mãe, o parente, a família e tal, de também esclarecimento à população na hora em que estiver acontecendo alguma coisa com a criança, Sim, né? verdade. Se acontece um comportamento atípico ali socialmente, que a gente precisa fazer? Olha, esclarecer aquela outra criancinha, ou aquela outro pai, ou aquela família, que está ali no parque, alguma coisa, o que é que está acontecendo ali, né? Porque o julgamento, hoje a gente está vivendo uma coisa muito de individualidade, né? Assim, cada um só quer saber de si, né? Acho que essa coisa das redes sociais aí, que fica muito essa coisa da aparência, né? Assim, o que tem por trás, né? Assim, quem de verdade está por Tudo é trás dessas. perfeito na internet, né? Tudo Só passa o lado perfeito, tudo bom. lindo, todas casas maravilhosas, tudo, né? Os meus filhos são perfeitos, é tudo lindo, tudo bem vestido, tudo maravilhoso, tudo não sei o quê. Gente, será que nem os filhos que não têm transtornos são tão perfeitos assim, né? Porque a gente vive num mundo Muitas vezes tem paraíso. e os pais ignoram, né? Tipo assim, tem e os pais nem acabam ignorando. Tipo assim, ah, faz de conta que não tem, vai levando pra não. Né? Acontece também. Ou, Pra não então, tirar esse da assim, família perfeita, né? Acontece. exato, né? Trazer essa imagem de uma família tudo lindo, né? Nas Uhum. redes sociais. Mas será mesmo? Né? Então, assim, eu fico muito preocupada com isso, sabe, Gabi? Assim, com essa coisa da aparência e tal. O quanto que isso também possa inibir ainda mais as pessoas que têm os filhos atípicos a se exporem, né? Porque assim, nossa, parece que somente eles que têm um problema. Verdade. Tipo assim, ah não, não é possível. Eles são muito perfeitos pra mim, não vou nem dar minha cara, porque não chega nem perto disso minha vida. Haja vista E aí fora outras situações, né? tanto De problema pessoas que que está tiveram que esconder. tendo com adolescentes e jovens com depressão e tudo mais por conta dessa vida maravilhosa Comparação, né? de redes sociais, né? Assim, então, por favor, né? Como é que faz? Então, acho que a gente precisa fazer profissionais e famílias, né? Fazer Até assim sobre um. autismo mesmo, né, Ana? Que tem esse negócio do romantizar o autismo, né? Sim, Eu não sou a favor de romantizar e também não sou a favor, assim, de. Já teve momentos da minha vida que eu falei, eu odeio o autismo. Já postei, as pessoas me criticaram muito, mas eram situações que eu estava passando no momento que eu acho que gostar ou não de algo, de qualquer coisa, vai muito do que você está vivendo, do que você vive, né? Da sua sim, experiência, para você gostar ou não de algo, de um lugar, de qualquer coisa. E eu estava claro. passando uma situação de agressão e autoagressão, que ainda passo, mas no extremo. E aí naquela revolta você postei aquela, sabe, aquela falta de fazer terapia que você posta na internet? Sim. E aí postei, e aí você é metralhada, né? Tipo assim, como assim? Como odeia? E aí fica essa guerra de um odeia, outro ama. Não, gente, é uma situação que não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Não, não, Não é não é fácil. fácil. Né? Tem um lado bom que eu gosto de passar também, agora estando melhor, é que tem vida após o diagnóstico. Que nós Sim. podemos ser felizes também, podemos ter momentos bons com nossos filhos também, e eles também podem ser felizes, mesmo depois do diagnóstico, sabe? Mas que não é fácil, não é fácil, nem um É. pouco, não é Mas fácil. essa descoberta, vamos dizer assim, né, de que existe uma vida após o diagnóstico, é possível se você tem uma boa condução nesse processo. Eu tô Se nesse você tem, processo agora. né? Se você tem um bom acompanhamento, né? Se você tem um acolhimento disso, se você procura se cuidar, né? Se tratar, né? Para poder, inclusive, legitimar isso que você falou, a sua revolta, né? A sua rejeição àquilo. Porque não é assim, ai, nossa, que maravilha, eu tenho um filho
esse o romântico, né, que você fala assim, né? É, Ai, romantizou. nossa, é maravilhoso ter um filho assim, e tal. Acaba Parece que postando tudo isso na internet, sabe? Só o lado bom, porque ele sabe ler mais rápido que o outro, ele é mais inteligente, ele tem o lado superdotado do autismo, sabe? Tem um monte de coisas assim, eu só tô ajudando o João Pedro aqui. uhum, que já Só um deve minuto. estar um rapaz adolescente, Então, é esse fez momento que eu tô 15 passando com ele anos, agora. 15 né? anos. Acompanhei isso. João, pode pegar seu celular, já desbloqueei. Vem cá pegar, que a mamãe tem que terminar aqui. Vem cá. Ó. E eu tô nesse momento que, assim, eu acho que também vai muito, não só da nossa aceitação, mas de como eles estão. Porque, principalmente no meu caso, que eu sempre tô só nós dois, mais nós dois, moramos Sim. só nós dois, é uma situação assim, se ele não tá bem, não tem como ficar bem, né? Então acertar a Uhum. medicação, tudo tem muito trabalho, aí entra na adolescência, aí passa essa fase dificílima da adolescência, que tô passando ainda, mas o início da adolescência é muito mais difícil. E vai assim, são fases mesmo, sabe? E, E aí chega e, ao e é, ponto de você falar, não, agora eu acho que eu acertei tudo, agora começar a ver o lado bom. e é Não que eu pensar, né, acertei tudo no Gabi? sentido de saber tudo, gente. Sim, e é pensar que mesmo a criança atípica, ela vai ter a fase de desenvolvimento também de qualquer criança e ela vai lidar de forma dela. Então, ela vai ter a adolescência, ela vai Verdade. entrar na juventude, ela vai ter a fase adulta, só que de uma maneira como ela tem o próprio desenvolvimento, Verdade. né? Então ela vai ter. Agora é preciso aprender como é que aquela criança desenvolve a adolescência, assim como qualquer pai precisa descobrir como é que o filho, não sendo atípico, também vai lidar com a adolescência. Verdade. Nós estamos vivendo aí, não sei se você está vendo o auge aí daquela série Adolescência. Não, não vi. Não assisti. É, assim, que é uma outra problemática aí que está acontecendo. A gente estava falando dessa coisa da internet. Então, assim, Aham. como é que os filhos hoje estão lidando com a questão da internet? Então, acho que falar de inclusão é pensar que todos estão sujeitos às problemáticas das fases de idade, né, como quaisquer pessoas. Então, acho que assim, é pensar isso. Então, assim, que ele pode, né, ter essa. Ele vai ter, como que eu falo assim, ele vai ter características, né, próprias de lidar com aquela fase de uma maneira que você vai ver assim diferente, porque muitas vezes vem seguido de algumas os graus não são os mesmos, né, Gabi? Os graus não são os mesmos em Vai se assistir seu desenho, tratando de depois a gente fala. autismo. Em Desculpa. se, em se tratando do Continua. autismo, os graus não são os mesmos. Então, Verdade. assim, alguns vêm acompanhados com a deficiência intelectual. Então, a Verdade. No adolescência, caso do João. embora esteja, o caso do João, então, assim, embora esteja na adolescência, tem uma deficiência intelectual. Tá, então, assim, mas ele está na adolescência. A questão Sim. hormonal está andando por um lado, mas tem uma deficiência por outro. Então, como é que vamos lidar com isso? Então, tudo isso é trabalho, é Todos os processo. pais têm que ir aprendendo a lidar com cada um, né? Até porque os pais são Exatamente, únicos e os filhos também, né? exatamente. Então, Ana, tudo te é perguntar, aprendizado. Diga. e qual a importância de ter, assim, a rede de apoio para as mães e nos lugares, assim, nas instituições ou na saúde em geral, qual é a importância? Qual a maior Olha, importância? a importância é exatamente dar esse suporte, né? Eu acho que poder dar esse suporte às famílias Só um e minuto, Ana, às. desculpa. Só um minuto. Vai. João, vem aqui. Vem aqui.
Pessoal, desculpa mais uma vez. Ontem foi um pouco mais tranquilo, mas hoje, João, toda hora eu tô precisando dar uma paradinha, mas desculpa, É para Ana. Desculpa. exemplificar bem como que é hoje, né? O cuidar de quem cuida. Verdade, já dá pra, não sei, acho que essa pergunta dá até para pular da rede de apoio. Eu acho que a importância, o Gabi, é exatamente o acolhimento, né? Como que Sim, não é assim, é acolher dos momentos exatamente como esses. Então, assim, eu sim, penso, eu penso muito assim, por exemplo, situações cotidianas, né? Que passa muito pela questão da humanidade, né? sim. Você está passando, você está com seu filho num lugar, num shopping, e começa a ter um problema ali numa escada rolante, alguma coisa, sei lá, descompensa em alguma situação. Gente, qual a importância de você dar apoio àquela pessoa? E às vezes a pessoa está sozinha. Você pode simplesmente estar do lado da pessoa, você não sabe o que fazer, mas você pode estar do Ninguém lado da sabe o que fazer pessoa. nessas situações. Ninguém Ninguém. Sabe o sabe o que que vira? fazer. Assim, pra mim, que eu já passei por isso. Dentro de um shopping, uma crise de autismo, as pessoas não sabem o que fazer. Fica em volta, parecendo um circo. Vira uma plateia, todo mundo olhando. Enquanto meu filho não acalmou, não sumiu a plateia. Ninguém veio ajudar. Já aconteceu situações assim. Então, eu acho que Então, não é nem por maldade, é por não saber por como não agir. saber exatamente. E aí a questão às vezes, você chegar junto da pessoa e falar o que você precisa, né? Você quer que te ajude a segurar, a levar para algum lugar. Não sei, as pessoas ficam muito assustadas, mas também Sim, elas querem assistir. Mas elas também querem ser plateia, né? Com as sim, também situações. gosto. Aí Tem já muita gente que começa a gosta ficar de com. um tumulto. É, Só falta e pegar o já celular e vem filmar, né? E já vem com o celular filmando. Hoje é Aham. assim, né? Tem alguém matando alguém na rua e já tá com um monte de cena Celular publicada. filmando, ninguém vai ajudar, só filmar. Verdade. É Em todas as muito situações, não é só no complicado autismo. isso. Não é só. Então, é isso que eu estou falando das questões das redes sociais, do que a gente está vivendo hoje, que fere a questão humana, né? Então, assim, tá acontecendo alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas fazem hoje é pegar um celular para gravar. Muito triste isso, né? E o A humano que parte está humana não existe acontecendo? mais. É verdade. Muito triste, muito Humano, a triste. pessoa chega ali, ó, fulano, tá Oferecer acontecendo alguma ajuda. coisa, você quer num restaurante, sei lá, o menino começa a bater a cabeça. E se a pessoa estiver sozinha, porque se tiver uma família ali junto, eu já passei por situação assim, eu fico alerta, né? Assim, diz, bom, deixa eu ver, né? Se precisar de alguma coisa, eu levanto, vou lá ver se eu posso ajudar de alguma forma. Mas fico atento. Então, assim, mas às vezes tem ali a família que começa, né, vai, aí leva a criança para algum lugar, alguma coisa assim e tal. Mas, por exemplo, no seu caso, que você é sozinha com seu filho, sua família está longe. Se acontece, você está na rua, alguma coisa, quantas vezes você deixou de fazer coisas que eu sei por causa disso? Né? Muitas. De sair com o seu filho. Então, assim, porque fica essa situação. Então, assim, na hora em que está acontecendo algo, a humanidade que a gente precisa ter é de estar ali, a empatia, né? Eu não vou Sim, resolver aquela situação, mas eu posso
pôr a mão ali naquela mãe e falar assim: você está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar de alguma maneira? Sabe, você quer vir aqui? Não sei, na hora ninguém sabe. Numa hora crítica ninguém sabe. Agora, o que não dá é para ser plateia. Isso é que eu acho que Sim. Ninguém precisa de plateia. Nem um autista em crise, nem alguém, nem um acidente, um nem alguém passando acidente, mal. O que mais nada. atrapalha é essas plateias. Se você vai, aconteceu um acidente, você vai ali e vai para chamar o SAMU, para acolchoar a cabeça da pessoa, sei lá, aí é Fazer uma diferente. Você tá, sombra, qualquer coisa. Para fazer estaciona alguma seu coisa para ajudar, carro e faz ok. alguma coisa. Agora, para ir lá só para ver o que aconteceu, pegar o celular, filmar, Pode eu voltar para acho casa, isso né? desrespeito total à condição humana, sinceramente. Com Então, certeza. assim, entende? É muito desse jeito. Ou então achar outra coisa que a gente passa, né? Questão do apoio ainda, né? Que a pessoa não pode, vai falar, você vai levar o seu filho para comprar uma roupa, por exemplo, numa loja. Não tem que pegar a questão cotidiana. As pessoas, aí vem o capacitismo, né? As pessoas não se dirigem, por exemplo, o João, ele já está um rapazinho. Ele já pode estar em condição de alguém chegar e perguntar diretamente para ele alguma coisa. Se ele vai responder, a gente sabe que, né? Mas assim, a sociedade não está preparada para chegar diretamente para a pessoa e falar. Fica falando ou gritando, parecendo que a pessoa é surda, ou fica falando como se a pessoa não existisse. Sim, verdade. Vem e Aí fala, oi, fica tem um caminho falando com a para ele, mãe. por exemplo. Fica falando com a mãe como se a pessoa não existisse. E não, e ainda tem uns que querem que você dê aula de autismo, pergunta o que é, quer que você dê aula naquele momento que você tá ali tentando segurar seu filho para fazer alguma coisa. Tem noção, gente. Nós estamos vivendo um momento sem no sense da sociedade, Falta um pouquinho de ser sabe? mancom, né? Nossa, Das olha, pessoas. Empatia, muito. principalmente, né? E era uma das perguntas que eu ia Empatia. te fazer sobre isso, assim. Como que as que têm empatia, as pessoas que têm empatia, vai, fora essas que só gostam de ser plateia, como que elas podem ajudar uma vizinha, uma amiga, um familiar que tem um filho autista? Como elas podem ser essa rede de apoio para essa mãe? Então, eu acho que nesse sentido, né? Por exemplo, um vizinho que cria um vínculo, né? Tá percebendo que está acontecendo alguma coisa, ela pode se aproximar da mãe, bater, né? Assim, bate na porta, percebendo que alguma coisa está. Você está precisando de ajuda? Você quer alguma coisa aí eu posso fazer? Se a pessoa tem disponibilidade naquele momento, porque não adianta ir também sem disponibilidade. Então, assim, se Sim. ela se dispõe, ela vai e oferece essa ajuda, né? Então, eu acho que compreender isso, às vezes, assim, dar uma carona para algum lugar, né? Porque também, às vezes, a pessoa pode ficar, ai, mas eu vou pôr essa criança desse jeito dentro do meu carro, não sei o que lá. Mas aqueles que têm, então, assim, vamos lá, você precisa que eu te dê carona para algum lugar, né? Olha, você precisa que eu fique aí com você em algum momento, tomando conta aí, te ajudando na hora de uma refeição, não sei o quê, alguma coisa assim, né? E a própria família, eu acho que assim, as famílias, por exemplo, em festas de aniversário, que muitas vezes eu já escutei de mães que assim, evitou de ir de festa de aniversário porque chega lá às Eu vezes passei muito por por isso, passo excesso ainda. de informação do lugar, a criança fica agitada, tá, alguma coisa, não tem a compreensão, aí ela volta para casa. Então a família pode, tá bom, vamos lá, e explica para os outros convidados, porque isso é inclusão, gente. Isso é inclusão, né? Não achar que, ou às vezes fazer coisas adaptadas, que sabe que aquele sobrinho, né? Aquele afilhado, aquele não sei o que, vai estar participando da festa. Eu posso adaptar algumas coisas. Eu posso adaptar o volume do som,
eu posso adaptar a luz, eu posso fazer um lugar que tenha as coisas da festa e eu posso ter ali um tipo de coloração, né, os sabores de coisas ali. Eu posso fazer isso, coisas que não custam tanto, né? Então, assim, Verdade. eu posso fazer coisas que o ambiente fique favorável para aquela criança e, consequentemente, vai ficar para a família, para a mãe, né? Se o pai estiver junto também, se tiver irmãos também. Então, assim, isso é muito, é um processo, né? Assim, que eu acho que os lugares de tratamento Perfeito. ainda estão muito voltados somente para a criança, né? Tem, assim, a coisa dos pais, tanto que você até tinha me perguntado, Ana, você tem algum lugar, assim, que atenda as mães, né, e tal? Eu disse, olha, Depois, João. Desculpa. se tem algum lugar disso, eu disse, ó, infelizmente eu não conheço nenhum lugar que atenda mães, independente de onde os filhos estejam sendo atendidos, né? Porque de repente você tá lá, o seu filho está sendo atendido em algum lugar, e vai ter um lugar que vai ter para a mãe, vai ter um projeto, sei lá, que vai ser para as famílias, independente de onde os seus filhos estejam, por exemplo, Depois. que Verdade, Ana. pode. É muito difícil a gente encontrar lugares mesmo para nos dar atendimento, para dar esse apoio. Bem difícil mesmo, realmente. Até em lugares que tem o atendimento para o filho, nem sempre tem para a mãe, né? Onde eu vou Uhum, tem a ajuda assim para as mães, mas tem muitos lugares que não tem. E que não precisa, né? tem. Porque se a mãe não estiver bem, o filho também não vai conseguir estar bem, né? Exatamente, isso mesmo. E Agora se sim, diz, falando. Ah, pode falar, diga. desculpa. Não, pode Não, falar. eu falo assim também, né? Assim, eu lembro uma Depois. vez que eu vi uma reportagem falando sobre uma mãe que deixava um filho que tinha uma deficiência, eu acho que ele também tinha autismo e tal, mas que ele tinha tanto, ele se agredia tanto que e ela era sozinha com ele. Eu não sei se você viu, já faz um tempo que ela deixava ele contido. E na cidade tinha um Eu vi. CAPS infantil, tinha um CAPS, alguma coisa assim. Tinha uma equipe multiprofissional, tal, tudo mais. Mas assim, gente, será que Por que não nessa atender equipe domicílio, né? não tinha ninguém que pudesse tirar um horário na agenda para ir lá atender na casa dessa Isso, pessoa, isso. né? Isso que Então, falta, né? Esse olhar individual. exato. Então, assim, fica preso àqueles protocolos dos atendimentos, dos serviços, aquelas coisas, sabe? Então, assim, gente, não dá, não dá. A gente que escolhe a área da saúde, você tem que sair da casinha. E ainda que escolhe a área da saúde mental, da Mais ainda. psiquiatria, você tem que trabalhar muitas vezes fora da casinha. Não dá para Imagina. seguir só protocolo, só aquela coisa, só aquela mesmice, só aquela Depois, coisa. João. Você tem que inventar dentro do respaldo teórico, científico, tudo mais, mas inventar. Ir até a pessoa, pô, aí depois, ai, nossa, conselho tutelar, a mãe está amarrando o filho em casa, a mãe está acontecendo isso que lá. Mas o que está acontecendo? Qual é a história? O que levou ela a estar desse jeito? Qual o sofrimento que existe Ele ali? acha que uma mãe vai querer fazer isso com o filho? É Não é? total descontrole e total, assim, descontrole da situação. Não conseguir mais fazer nada que controlasse o filho. Eu vi esse Abandono, caso. abandono, Abandono da mãe. Abandono da mãe do filho, né? desamparo, desamparo, Desamparo. abandono, desamparo. Então, assim, a pessoa vai ter que viver de um jeito. E o jeito que ela arrumou para que ele não se mate se batendo foi Meu aquele, Deus. né? Então, assim, não dá para a gente ficar julgando as situações.
né? A gente precisa muito ir pela sensibilidade, pelo coração, né? Com o respaldo científico e tudo mais, mas você precisa não abandonar isso, não criticar, né? Sempre ter essa análise sob esse enfoque, sob esse E ponto de assim, vista, né? até esse negócio de criticar sobre assim, você ouve gritos do autista, ouve barulho da casa do autista, isso acontece muito em apartamentos, os vizinhos irem lá reclamar, chamar a polícia, sabe? Em vez de tentar ir lá, bate lá, ó, tá precisando de ajuda? Porque muitas vezes precisa chamar um SAMU para dar uma injeção de calmante nesse autista, né? Um autista grave, um autista grave não, nível 3 de suporte, um autista que não tem controle, um autista grande já, que a mãe não tá conseguindo segurar, muitas vezes precisa de uma ajuda para chamar um SAMU, igual alguém que tá passando mal. E o pior de tudo Exatamente. isso é que muitas vezes não é falando mal do serviço de saúde, não. Uhum. Mas muitas vezes acontece de chamar e nem o SAMU saber o que fazer com o autista. Isso já Sim, aconteceu comigo. Eles não sabem o que fazer, eles têm medo de dar algum tipo de calmante e piorar, eles não sabem o que fazer. Eles não muitos, né? Não estou falando todos, não estão sim, preparados. Então, assim, a gente fica sem saber o que fazer numa situação de crise, sabe? Então, não, o mínimo que um vizinho, que a gente pode esperar de um vizinho é isso, liga ou vai lá na porta, tá precisando de ajuda? O que você precisa? Às vezes você é precisa de alguém isso. que ajude a É, segurar, só, é, até passar, né? Conter, até é, passar. exato. E a Eu mãe tá acho sozinha, não tem. que esse seu canal, agora que você tá, essa iniciativa aí, eu torço para que ela seja bastante fomentada, que ela amplie, que ela atinja bastante pessoas, porque pode ser um canal educativo, formador, sabe, que possa esclarecer as pessoas sobre isso, né? Sobre Essa o é a minha que é intenção, se apoio, o Deus quiser. que é ajuda, né? O que é chegar até as pessoas, né? Como que é essa coisa do julgamento, o capacitismo, né? Que eu acho que é Sim, muito assim, essa coisa de duvidar da possibilidade que aquela pessoa possa desenvolver algo, porque são sim. muitos detalhes. Então, assim, lembra que a gente sempre falava do trabalho de formiguinha? Que a gente Aham, falava assim, aham. pequenos passos, nossa, ele fez isso. É verdade, foi uma evolução, mas eu nem estava prestando atenção. Então, às vezes, a pessoa, por, por até confusão mesmo, a própria mãe, né? Por confusão, por estar atrapalhada, ela não está nem conseguindo perceber que houve uma evolução ali no Sim, filho, né? Que verdade. é um aprendizado, né? E Olha, às ele, vezes também chega numa confusão também que não consegue nem lidar com o filho em casa. Que isso, inclusive, você me ajudou muito nesse início, nessa época, quando, sim, naquela época, não sei se pode falar naquela nome de época. lugares, mas Não, mas e precisa. melhor não, enfim. E assim, porque a gente aprende, acaba aprendendo nos lugares que tem o tratamento do filho, por isso que é bom ter, né, esse apoio para as famílias, a gente acaba aprendendo como lidar em casa, porque não vem com manual, assim como qualquer filho, não vem com manual de como você vai cuidar e educar aquele filho e Uhum, lidar com aquela situação. Então, assim, você acaba aprendendo. Eu sempre escutava muitas professoras, como que faz aqui para me fazer em casa? Eu tentava, mas eu tô errando assim em casa. Teve uma época que eu tirei todos os móveis de dentro de casa, lembra, Ana? Que eu tirei os sim. móveis de dentro de casa, não tinha onde sentar, tudo na garagem, porque ele empurrava tudo para subir, eu colocava tudo em cima da geladeira onde ele não alcançava, e tudo ele empurrava para subir e pegar as coisas de cima da geladeira. Era o único Uhum, lugar que ele não alcançava, ele estava empurrando. Tirei para fora. Ao invés de tentar ajudar com que ele acostume com a casa, uma casa funcional, né? Que é o certo, eu não consegui lidar com isso. Eu fui tirando, era o jeito que eu arrumava do jeito que arrumar. E pra o poder pra ele não quanto. estragar uma dúzia de ovos jogando no chão, um óleo jogando no É, chão. Então, assim, colocava tudo lá. E aos poucos a gente vai aprendendo. Por isso que é muito bom essas reuniões com famílias, psicólogos, atender essas mães, porque a gente vai aprendendo a lidar em casa também. E hoje eu consigo ter uma casa praticamente
Funcional. Só falta colocar um lixeiro na cozinha, que até hoje eu não coloquei nem no banheiro, porque eram coisas que ele mexia muito e eu acabei não. Até hoje eu vou tirando o lixo É, pra fora, porque. mas você Mas de lembra, resto é tudo né, dentro de casa. Gabi, falando dessa coisa do profissional trabalhar fora da casinha, naquela época, assim, era uma coisa que era uma coisa muito específica da minha forma de trabalhar, de eu sair da casinha e fazer como eu trabalhei. Eu Eu ia na lembro. casa na sua casa, na casa de outras mães também, era uma Aham. coisa que era a minha forma de trabalhar fora da casinha, né? E que, por conseguinte, Era mesmo. ali aquela condição permitia isso, né? Não tinha como negar e acabava que indo. E às vezes isso a própria mãe, o quanto que a mãe às vezes ficava assim estranhando. Ai, mas você vai fazer o que na minha casa, né? Assim. O Ai, medo não, de vai ver a fazer o quê? situação que Mas estava em casa, né? Aquele E medo. depois, na hora que acontecia, olha, né? A sequência que dava, o conforto que dava, o acolhimento que acontecia. Eles falavam, Era o nossa, único atendimento que eu tinha, Ana. eu Era o pensava atendimento que que eu você ia tinha para chegar mim. aqui com a pranchetinha, ticando as coisas. Então, assim, o medo que fica de ser julgado, né? Então, assim, Sim, sim. é sobre isso que eu estou falando. É esse acolhimento que precisa permear todo o tratamento, toda a situação. E você partir para questões inventivas mesmo, né? No momento em que, assim, determinadas situações, espera aí, gente, o que a gente pode fazer aqui específico, né, para que possa dar um boom nisso daqui? Tanto que foi uma coisa, um marco na tua vida, na Foi, relação com o João, né? Uma foi. coisa assim. E na vida de uma outra mãe também, que eu lembro muito bem, que só parou depois que ela mudou de cidade. Que ela aí mudou de cidade. Então, assim, tiveram muitas situações, assim, né, nesse sentido. De quebrar essa coisa de que ai, nossa, mas o que que vem? Aí depois a coisa vai, a coisa vai, e a coisa e fica bom, porque esse acolhimento é o que falta, João, depois. né? Eu acho que o acolhimento, aquela coisa assim de dizer, olha, calma, não tem culpa de nada, E né? muitas vezes a gente Se não tem esse você não está acolhimento. conseguindo fazer agora, você vai conseguir fazer em algum momento. Verdade. Eu lembro que você falava isso pra mim. Né? Eu acho que a gente ter essa calma, a calma do coração precisa ser do profissional. É Não, verdade. E é assim, verdade. muitas vezes a gente não tem esse acolhimento da É família. verdade, né? Não por, às vezes não é por mal, que a minha família não são pessoas más, entende? Mas não sabe É, como então, assim, fazer. eu acho que a sua iniciativa desse canal é muito importante nesse sentido, Sim, sabe? De poder atingir pessoas, de atingir as famílias, atingir a sociedade como um todo. essa é a intenção, Ana. Essa é a intenção. Se a gente conseguir ajudar uma família por live, uma mãe por live, já vai ser realizada a minha assim, intenção do meu coração, de verdade. Ana, tá cortando um pouquinho aqui. Eu não tô te ouvindo, não sei se você tá me ouvindo. Bom, pessoal, eu não sei se vocês estão me vendo e ouvindo. Cortou um pouquinho, tá travando um pouquinho da Ana Celeste. Se vocês tiverem perguntas, se vocês estão me ouvindo, pode mandar, tá bom? Teve uma da Paula que ela perguntou sobre a Ana Celeste. No final eu vou estar passando, tá, pessoal? Sobre os atendimentos dela, contato, tudo mais. Ó, eu acho que caiu da Ana aqui, eu vou ligar de novo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo e me vendo? Tô ligando para ela de novo porque caiu.
Vocês estão me ouvindo e me vendo? Pessoal, a internet. Tá travando o meu também ou só foi o que aconteceu com a da Ana? Vocês estão me vendo? Tá, então vocês estão me vendo e me ouvindo, beleza. Só esperar a Ana voltar, mas aproveita aí, se você não compartilhou ainda, vai compartilhando. Como eu disse, não só para as mães de autistas, mas para as famílias, que hoje é uma live voltada também para as famílias, para a sociedade no geral, sobre ser rede de apoio. Para as vizinhas, né, Paula? A Paula é minha vizinha, gente, que ela está aqui na live. Obrigada, Paula, por você estar participando. Bem legal mesmo. Vou ligar de novo para a Ana, que não deu certo aqui. Mas já já a gente volta aqui com um papo com a Ana. Enquanto a Ana não volta, eu já volto, pessoal, só um minuto. Ah, ela voltou, então não. Aí, Acho que caiu, né, Ana? caiu. Eu acho que foi ficando lenta a sua imagem. A sua também, pra mim. É. Aí depois caiu. Ixi, só um minutinho, rapidinho. Agora eu vou ter que sair um pouquinho. João, peraí, João. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Então, Ana, agora eu queria falar um pouquinho com você sobre o autocuidado que nós mães precisamos ter. Muitas vezes, sem essa rede de apoio, a gente não consegue ir. Assim, primeiro que a gente não consegue ter uma vida profissional, social, muitas vezes. Não consegue ir numa academia para cuidar assim, né, da saúde física. Mal consegue numa consulta de rotina, né? Muitas vezes não consegue nem numa consulta de rotina por não ter esse apoio. Qual o Sim. autocuidado que você poderia, assim, falar pra gente que a gente pode ter psicológico, no geral, assim, mesmo tendo nessa situação, né? Estando nessa situação. Eu penso, viu, porque assim, cuidado para o filho, a mãe sempre vai procurar, né? Sim, E de uma forma ou de outra ela encontra, tal, vai ter aquele momento ali que o filho vai ter o cuidado para ele, tal, uma clínica, uma instituição, seja onde for. É imprescindível, eu penso, que a mãe procure uma terapia para si, um espaço de apoio para si. Eu acho que esse é o primeiro movimento assim importante, porque a psicoterapia, ela é um espaço que ela vai dar assim, primeiro ser um espaço de acolhimento para ela. É a primeira sim. coisa, o objetivo da psicoterapia, é um espaço de acolhimento para ela. Então ali ela vai ser, no momento que o filho está lá sendo cuidado, ela vai estar com espaço de acolhimento para ela. E dali ela vai conseguir fazer uma reorganização interna. A partir dessa reorganização interna, ela vai conseguindo ver as brechas no cotidiano, passos de outras coisas. O pedir ajuda, né? O arrumar um espaço para uma caminhada, para fazer unha, para ir no salão, para fazer, né? Para como lidar com o filho e às vezes levar o filho a depender da idade dele, sei lá que for, até para ir no salão fazer um cabelo, um negócio assim, alguma coisa desse jeito. Então, assim, o ponto de partida é ela cuidar do estado pessoal dela e aí a psicoterapia. Dentro da terapia ela vai Né? Então, conseguir acho que enxergar esse é o menos, ponto de né? partida, porque aqueles enxergar, né, assim,
expurgar as questões que estão atrapalhando, tirar a mente, né, para poder ela enxergar as verdades e viver a vida, né? É aquela coisa, Sim. existe vida, Isso. existe vida, Isso. né? Então, é o Existe. ponto de partida, eu vejo, assim, Que para existe, que ela existe uma possa, mulher ali também, não só uma porque mãe, né? assim, existe uma mulher, exatamente, né? E até a forma de lidar, o companheiro, se eu continuar, se não, como é que vai, como é que fica, como é que não fica. Então, assim, todas essas situações, como ela vai se portar diante da vida, é a terapia, a psicoterapia que parte para isso, Sim. né? E E muitas aí é com vezes, profissionais da aham, psicologia, né? Competentes para isso, né? sim, e que tenha empatia em primeiro Porque lugar também, também porque muitas não vezes alguns adianta, profissionais às não têm. vezes, é, exato. Então, assim, para o processo de procurar psicoterapia também é um professor. Tá, mas aí, às vezes, generaliza, né? Ah, psicólogo fica parecendo planta lá, só parado e tal. Se você for em uma que é, procura outro. Procurar outro. Sim, Hoje verdade. existem inúmeras possibilidades de você encontrar um psicólogo, uma psicóloga que possa te atender. Então, assim, Até online, né? não deu aquilo que a gente chama de rapport, né? Assim, procura outro. Vai para outra coisa, mas não abre mão disso. E outra, online, exatamente, dá muito resultado, né? Dá muito resultado. E a pandemia nos trouxe esse Verdade. aprendizado. E outra, procurar psicólogo formado, especializado, procurar saber a origem desse psicólogo, a formação, tudo mais. Porque hoje em dia tem muitos aí terapeutas alternativos e tal, às vezes a pessoa gasta horrores, que isso é coisa também que está acontecendo. Chega, gente, terapeuta existe, não sei, e as crianças ou a própria pessoa surtando, tendo problema, que aquela não tem, Ana, tá cortando de novo. Não sei se você tá me ouvindo, mas tá. conseguir ter aquela Cortou um pouquinho agora. compreensão, então faz o seu trabalho pessoal inicialmente. E esse é o ponto de partida. Aí, aprender a pedir é uma coisa muitas vezes, sabe? Se eu fico novamente. Eu não tô Importante que você, conseguindo. psicólogo, Tá cortando de compreende, novo, Ana. que falando, comentou aqui, a internet é ruim. Alguém comentou, Tá cortando, eu não tô conseguindo te ouvir. Pessoal, mais uma vez aqui deu um probleminha, mas já tô entrando em contato de novo com a Ana. Oi, Ana. Tá me ouvindo bem? oi, agora estou te Começou a ouvindo. Eu cortar de tirei novo e caiu de novo. o tempo não está muito legal, eu acho que está interferindo a internet. Entendi.
Aqui tá Pode ser. trovejando, Ah, tá. Então pode ser. Você acha que dá para aí. continuar? Agora acho que ficou melhor, né? Tá me ouvindo? Sim, tô. Tá. Eu não consigo nem te falar onde você parou, porque começou a enrolar tudo. Eu estava falando a respeito, alguém tinha comentado aqui sobre que muitas vezes não se aproxima porque acha que a mãe vai achar que é plateia. E aí a gente estava falando da psicoterapia. Então, na Ah, psicoterapia, muitas vezes a pessoa aprende a pedir ajuda, porque às vezes a pessoa nem ah, sabe pedir ajuda, verdade. Verdade, né? Muitas vezes né? a plateia tá querendo ajudar e a gente que não tá enxergando. E Não não tinha sabe pensado por esse pedir. lado. Exato. Verdade. Não sabe, fica confuso. Então, assim, a pessoa não sabe pedir. Na psicoterapia, ela vai se reorganizando de uma maneira que ela fala assim, pô, peraí, pedir ajuda, tudo bem, eu pedir ajuda, não tem problema, sabe? Assim, a gente Nossa, eu não tinha começa, parado pra pensar desse lado contrário. é, de estar Interessante. ali e dizer assim, olhar para alguém e falar assim, ô, por favor, você pode me ajudar a Segurar pra mim, segurar aqui, ligar pro né? SAMU, qualquer coisa assim, ligar pra alguém, Você né? liga aqui para fulano de tal, sei lá, para minha mãe, para meu pai, para meu tio, não sei, em alguma situação assim de urgência, né? Alguma coisa Uma assim. dica maravilhosa, porque a gente fica tão constrangida com aquela situação e tentando segurar, e você não sabe se segura, se você chora, se você sai correndo. E o Se que que você, assim, acontece? porque quando é pequeno, Ana, a gente consegue catar no colo e ir embora. E quando começa a Exatamente. crescer, né? É. E o que que acontece? Por que que a psicoterapia é um espaço para isso? Porque você vai reconhecer que você tem essa barreira de pedir. Você Verdade. tem esse constrangimento, você admite e aí você é legitimado que tem esse constrangimento, porque ele é legítimo esse constrangimento. Você Eu fica mesma assim, tenho, eu ai, mesma tenho. né? Você fica assim, ai meu Deus, o que eu faço agora? Ai, nossa, ai, fica com medo dos olhares. Sim, Isso é é muito humano. complicado. É humano, entende? Então isso é preciso ser tratado na pessoa que, entendeu? Isso é tratado no sentido assim, tá tudo bem, é um acolhimento, tá tudo bem. A gente sente mesmo assim, a gente sente vergonha, a gente sente constrangimento, mas isso é humano, né? Então assim, vamos embora, a sua vida é mais do que isso, sabe? Então, assim, é isso que o trabalho terapêutico vai fazer com que dê esse impulsionamento na vida materna, sabe? Para lidar com o filho nas situações difíceis, Sim. né? E muitas mães atípicas também são mães solos, né? E você poderia dar algumas dicas de como nós, que eu tenho que me incluir, podemos lidar com tanta preocupação, responsabilidade, sobrecarga, dor, abandono, com tudo isso? O que pode ajudar a gente, assim, além de ir atrás de fazer uma terapia? O que você poderia dar uma dica para a gente se sentir um pouco melhor com tudo Acho que isso? a gente falou disso aqui agora, né, Gabi? Eu acho que é procurar um espaço em que possa ser acolhido terapeuticamente, né? Para poder Seria tratar buscar uma dessas. terapia mesmo. É a terapia, tratar dessas dores, né? Tratar, cuidar disso, né? Procurar procurar aquele profissional em que você sinta que você está sendo acolhido, né? Procurar conhecer esse profissional também, né? As referências e tudo mais. Então, assim, é aquilo, né, para que você possa exatamente ter condições, né, de pedir ajuda, né, assim, de admitir o cansaço, né, até dentro da própria família poder admitir isso, Tirar falar aquela para as pessoas, capa de super mãe, super poderosa, de super, né? Que a gente não é, né? é,
entende? Falar com a própria família, olha, não estou aguentando, estou muito sozinha, né? Preciso de alguém comigo. Como é que pode? Quem que pode estar aqui perto? Posso ir até aí? Posso catar? Sabe? Então, assim, acho que as dicas são essas mesmo que a gente está conversando aqui, né? Nesse sentido, né? Ana, a Paula, que inclusive é uma das minhas vizinhas, tá falando que ela, por exemplo, gostaria sim de ajudar, mas que não, mas que ela tem uma preocupação em chatear a mãe, no caso deve ser eu. Que eu não dou abertura, que a mãe às vezes não dá abertura. Entendi, direta, Paula. Vou deixar que agora eu vou te chamar quando eu precisar. Certinho. Então, Paula, eu acho que agora você já está escutando aqui que é só perguntar quando é que pode ajudar, né? Do que precisa, né? E eu vou te gritar, Paula, pode deixar. Do que precisa, que momento que precisa, né? Que horas que são mais difíceis. É juntar a disponibilidade da vizinha com o momento que você, como vizinha, precisa mais de ajuda lá. A Paula disse que pode contar com ela, viu? Obrigada, Paula. Espero que todo mundo que assista essa live pense assim com a sua vizinha, gente. Se tiver uma vizinha, faça como a Paula. Paula, você é um exemplo de vizinha. Não, mas é verdade, viu, gente? Olha, uma boa vizinhança é muito importante, viu? Eu já passei, eu já vivi sozinha com a minha filha criança quando eu mudei para Ribeirão, e eu tive muito apoio de uma vizinha que era sozinha também, tinha uma criança. Então, eu morava no apartamento. Gente, como era importante. Eu, às vezes, ia fazer os cursos, as coisas, e deixava minha filha com ela. Então, assim, a gente criou uma irmandade, assim, muito importante. A filhinha dela também ficava muitas vezes comigo e tal. Então, essas coisas de vizinhança são muito importantes, sabe? Assim, a solidariedade, né? É muito importante mesmo, né? E Sim, às vezes concordo. cria ali um companheirismo que às vezes é mais forte do que você encontra na família. Verdade. E ela tá falando que ela também é mãe solo, né, Paula? E ela tem dois filhos lindos, né? Também deve passar as barras dela lá, as situações Aí dela tem a também, como mãe questão da solo. sororidade, né, também, né, entre as mulheres ali, ó, de Sim, lidar com as questões. Então, é isso. É inclusão e serve para inclusive orientar assim os filhos dela, né, se não forem crianças típicas e tudo mais, aprenderem sobre isso também, todo né? mundo ganha, né, Ana? Todo mundo ganha com essa Aprenderem aproximação. sobre isso, né? Porque, por exemplo, quando pedem acompanhante terapêutico para criança atípica em escola, eu sempre falo assim, disse, gente, acompanhante terapêutico para criança atípica em escola não é só para ficar do lado, sentado do lado da criança. Ele vai ter que trabalhar com as crianças ao redor, com o professor, com a escola, com a direção, com não sei o quê, com a família, porque precisa ter esse esclarecimento que aquela criança problema, entre aspas, tem uma vida, ela tem uma forma de ser, né, que precisa também que os outros compreendam, saiam das suas bolhas e compreendam que a vida tem coisas que saem da curva, que não é só aquilo ali. Aprender que existem as diferenças, né? E saber lidar Existe, com ela desde pequeno. Na escola é um exemplo que é ótimo com isso, né? Aprender. Por isso tem a exatamente. inclusão que, de certa forma, também, É, se eu entrar no é, assunto inclusão, eu sou meio revoltada, porque tem umas situações aí que eu não concordo muito, mas é uma vantagem da inclusão, né? Na escola, que é a parte das crianças também aprenderem, não só o autista ou a criança especial que está sendo inserida na escola, mas todo mundo ao redor vai ganhar com isso. Não é uma criança problema. Ela é uma criança exatamente. exemplo, que ela tá lá, que ela é diferente. Eles vão aprender, crescendo já a aprender a respeitar. Diferente de nós que não tivemos muito isso, porque eles eram muito escondidos na nossa época, né? Na época de escola, né? Não que Aham, não existisse, mas não iam. Então, é, hoje em dia, eles têm essa oportunidade de aprender desde pequeno essas ex- diferenças e crescer sabendo exatamente. lidar.
Então é melhor a que a gente. oportunidade. As escolas precisariam entender que é uma oportunidade ter crianças diferentes ali, uma oportunidade de ensinar aos outros o que é lidar com a diferença. A gente está Sim, bem longe dessa mentalidade, viu? Infelizmente. verdade, Infelizmente. Porque tem verdade. lei, tem tudo aí, mas Que as na verdade a escolas lei aí. existiu e não se prepararam para isso, e até hoje as Não, escolas não estão preparadas, a maioria, né? na Não estão maioria preparadas não para está receber, para fazer uma preparada. inclusão verdadeira. E Né? E tem também alguns casos que não conseguem, simplesmente não conseguem ir para a escola, e não tem um formato diferente para que ele frequente, uma sala diferente na escola, para que ele consiga frequentar. Tem tudo isso exato, também, acho que não é só o exatamente. formato da escola, eu acho que o formato da sala de aula também deve mudar futuramente, ter um ambiente diferente para os que não conseguem acompanhar daquela forma tradicional de lousa e caderno, né? Então é E, tudo, isso aí tudo seria inclusão, né? claro, e as escolas também não custeiam, né? Não custeiam o acompanhante especializado que a lei diz que é para ter, né? Sim. Eles jogam nas costas das famílias. Então as Algumas famílias, escolas particulares falam para falar, ó, vai pro governo que lá eles colocam monitor. E mas não é não assim. são Todo lugar preparados. tem que colocar. E chega o governo, a prefeitura também acaba não colocando. E fica aquela coisa, um empurra pro outro, todo mundo empurra É, para todo mundo e não vira nada. É muito não complicado essa coloca. E parte de quando escola. coloca, coloca muitas vezes estagiário de pedagogia, porque acha que vai. Não é por aí. Que você tem que chegar Precisa. na escola e ficar ensinando. Já passei por essa fase também. Pois é, não é por aí. Não é por aí a situação. Verdade. O João tá vindo, só um momento. João, calma. Tá vindo empolgado, por isso que eu avisei. Ó, calma. Não, não, não. Ai, meu Deus, peraí. Ô, João, Fez isso rindo aqui. Peraí só um pouquinho. Vem cá. eu acho que já tá dando o tempo dele, não, Gabi? Ô, Gente, eu Gabi, não vou cortar essa parte na hora da gravação, porque o pessoal tem que entender o que é autismo. não. E sabe o que eu ia te falar também? Talvez para ele agora já deva estar ficando um pouquinho mais tempo, não? Deve estar estressando, talvez, Tipo, não? não, na verdade, hoje ele tá um pouco mais agitado. Ontem eu consegui fazer melhor. Ele só teve uma participação especial dele no começo, depois. Não, mas Mas não hoje ele é, tá um pouco mais. não é problema. A gente precisa considerar também o tempo que Aham. leva, a tolerância, tudo Sim, isso. Não verdade. tem problema. A gente pode, inclusive, pensar numa roda de conversa depois, com as pessoas Legal. interessadas, né? E Uhum. até em outro momento, na hora que ele está sendo atendido, a gente pode pensar num outro horário aí. Eu estou disposta, eu estou disponível, Tá. que a Mas eu gente acho que deu pra possa gente passar o combinar. que a gente queria, né, Ana? Acho que o Eu acho principal, que assim, era isso o eu principal, acho né, que seria Gabi? isso mesmo, é o principal. Viu? Então, Sim. acho que a gente viveu aqui na prática, inclusive, as coisas. É aquilo que eu te falei, na prática, ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo hoje, em uma hora de live, o pessoal entendeu o que, que é Eu acho que na sim. teoria e na prática. Gente, mas me É, desculpa, viu, pela vamos. situação aí. Imagina, nem pede desculpa, que eu acho que é por aí. O objetivo é esse mesmo. Isso é inclusão, né? Eu acho que isso é viver a inclusão. E a gente pode fazer uma roda de conversa com mães, alguma coisa assim, nesse sentido mesmo. Num horário em que os filhos estejam nas escolas, alguma coisa assim, e a gente possa fazer ali. Aí você vê, articula com as mães aí, e a gente vê um horário que possa fazer essa roda de conversa online. A gente faz pelo Google Meet. Eu acho que até a questão da internet vai favorecer também. Porque às Tá, vezes aqui dá uma legal. atrapalhada aqui, viu? Ana, é só para finalizar, eu queria que você me falasse seu contato,
a forma que você atende, por exemplo, se é convênio particular, mais ou menos isso para quem quiser, quem Ah, tá. precisar buscar Sim. assim uma psicóloga assim como você. Tá bom. Eu atendo online, né? Tanto pelas várias formas, pelo computador, pelo WhatsApp aqui, as formas que for melhor para a pessoa, né? O meu telefone é o 16, não sei se aparece o telefone aqui, acho que não, né? Não, mas Não. eu posso colocar depois. É o 16 99992 2676, né? Convênio, eu no momento não atendo por convênio, atendo por reembolso para quem tem convênio, que aí, né, pela Uhum, nota fiscal, a pessoa recebe o reembolso. E sei. presencialmente eu tenho um dia na semana, que é a segunda-feira à tarde, que eu atendo numa clínica junto com uma psiquiatra ali na Clínica Itatiaia. É a segunda-feira à tarde, da Legal. 1h30 às 7h30, né? É Tá, o presencial que eu tô lá. Mas legal. eu E qual que é o atendo seu Instagram? é o Tudo Ana bem que vai estar Celeste, na live, mas só para falar. é o Ana Celeste underline psicóloga, Tá bom. tá? Então, Aí pessoal, se depois, vocês se precisarem, não sei se você põe aí depois, vou pôr, né? eu ponho. Tá Vou certo? pegar com você no Fico à WhatsApp o telefone. disposição, tá? Gostei muito, muito obrigada pelo convite, Ai, tá? obrigada a você por ter aceitado. Foi muito legal. Apesar das participações do João, foi muito legal ter Dá um conversado beijo mais uma no vez com João. você. Sou muito grata a você, viu? De coração por tudo. Ai, obrigada. Eu acho E que a gente obrigada ainda mesmo, tem. foi muito bacana. Espero poder Acho- contribuir ainda mais aí no que for necessário. Você está com esse canal aí. Te parabenizo por essa iniciativa e estou aqui torcendo para que, ó, Obrigada. prospere mais, tá bom? Muito obrigada, Ana. Também Um torço por você, por beijo. tudo. Fica com Deus. Beijo. Gente, boa noite. Beijo, Boa beijo, Ana. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.